Olá, seja bem-vindo. Eu sou o engenheiro agrônomo Márcio. E vou compartilhar com você nessa breve apresentação a importância de trabalhar a educação ambiental na escola com seus alunos e como fazer isso. O ensino das disciplinas é dificultada pela falta de contextualização dos conteúdos ministrados, fazendo com que os alunos não assimilem os fatos presentes no seu dia a dia, desmotivando assim o interesse pela aprendizagem. A ciência está presente em seu dia a dia. Os alunos devem ver na ciência como uma ferramenta de compreensão do mundo que os cercam, tornando-se assim eficaz a aprendizagem. Os meios de comunicação nos bombardeiam com informações negativas em várias áreas, com violência na sociedade, doenças incuráveis, crimes ambientais, desmatamentos, matança de animais, contaminação de alimentos, entre outras. Como fica a cabeça de nossos alunos com essas avalanches de informações negativas? E qual o papel da escola para contrapor a isto, promovendo a estas crianças e jovens perspectivas positivas? Neste quadro caótico de mundo na qual a temática ambiental tem este papel fundamental, tendo uma visão integrada do mundo, no tempo e no espaço, a escola deverá dar condições para que cada aluno tenha compreensão dos fenômenos naturais, das ações humanas e suas consequências para si e para o outro ser humano. No ano de 1999, o Congresso Nacional aprovou a Lei 9.795 de 1999 que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, onde a educação passa a ser entendida também como a construção de valores e atitudes de conservação do meio ambiente, por parte dos indivíduos e da coletividade. Nesse sentido, a educação ambiental é compreendida como tema transversal em todos os níveis e modalidades do sistema educacional brasileiro. A horta nas escolas está se tornando um laboratório vivo para diferentes atividades pedagógicas. A produção é dependente da natureza, dessa forma é construído o despertar crítico sobre o solo, a fertilidade natural e a agrobiodiversidade existente. As hortas estão resultando em um espaço em que é possível visualizar vários princípios agroecológicos, estimulando os estudos em variadas disciplinas e aproximando as realidades vivenciadas. A Lei Federal nº 6.938 de 1981 que assegura que a educação ambiental deve ser implementada para todos os níveis do ensino, inclusive na educação da comunidade, cujo objetivo é capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Apesar de todos os esforços empenhados para a inserção da educação ambiental nas escolas, ainda se enfrenta muita resistência, seja esta por falta de estratégias de formação dos professores ou como consequência das discussões superficiais e esporádicas nos encontros pedagógicos, desmotivação por parte dos professores, resistência dos pais ou ainda ausência de trabalhos interdisciplinares. A percepção ambiental significa uma conscientização do homem para com o ambiente que o abriga, resultando em aprendizado, proteção e cuidado desse ambiente. O estudo desta percepção é fundamental para a compreensão das inter-relações entre o homem e o meio, de maneira a entender suas expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. A educação ambiental é considerada um elemento estratégico para a formação crítica dos indivíduos. A educação ambiental possui uma alta capacidade de influir nos comportamentos dos educandos, sendo assim, uma importante colaboradora no desenvolvimento autocrítico e socioambiental. As atividades que podem ser desenvolvidas nas aulas contribuem para uma formação crítica com relação à temática ambiental. Assim, ao cuidar da horta, os alunos adquirem novos valores, novas formas de pensar e mudam suas atitudes em relação aos cuidados com a vida. Todas essas características são promovidas através do trabalho em equipe e da promoção do senso de respeito e de responsabilidade para com o meio ambiente. Pode-se entender que a educação ambiental é um processo pelo qual o educando começa a obter conhecimentos acerca das questões ambientais, onde ele passa a ter uma nova visão sobre o meio ambiente, sendo um agente transformador em relação à conservação ambiental. Com o mundo cada vez mais globalizado, com a sociedade tão violenta e com o acelerado crescimento das cidades que substituem os espaços verdes pelo concreto, vem diminuindo o contato direto da criança com todos os elementos da natureza. Nesse paradigma, cada dia que passa as crianças passam a ter espaços cada vez mais restritos para o contato com os elementos do ambiente, então as crianças estão sendo obrigadas a ficarem trancadas em casa tendo como fonte de lazer o uso das tecnologias, que na maioria das vezes, elas não sabem o que é o meio ambiente nem tampouco os problemas que ele enfrenta se a criança for questionada. Por exemplo, de onde vem o leite? É bem provável que ela responda que vem da caixinha.
Há crianças que nunca viram uma galinha de verdade, nunca sentiram o cheiro de um pinheiro, nunca ouviram o canto do pintacilgo e não têm prazer em brincar com a terra. Pensam que a terra é sujeira. Não sabem que terra é vida. A cada dia que passa, a questão ambiental tem sido considerada como um fato que precisa ser trabalhada com toda a sociedade e principalmente nas escolas, pois as crianças bem informadas sobre os problemas ambientais vão ser adultas mais preocupadas com o meio ambiente, além do que elas vão ser transmissoras dos conhecimentos que obtiveram na escola sobre as questões ambientais em sua casa, família e vizinhos. A educação ambiental não deve ser trabalhada na forma de disciplina específica, mas que permeie o currículo das disciplinas. Enfim, a educação ambiental na infância desperta na criança a consciência de preservação e de cidadania. A criança passa a entender, desde cedo, que precisa cuidar, preservar e que o futuro depende do equilíbrio entre homem e natureza e do uso racional dos recursos naturais. A inserção da educação ambiental na formação de jovens pode ser uma forma de sensibilizar os educandos para um convívio mais saudável com a natureza. Já tem muitos educadores trabalhando esse tema de forma bem simples com seus alunos, reflorestando os seus quintais, o jardim da escola, como tem ocorrido no município de Firminópolis. Ele não é só o meio ambiente físico, quer dizer, o ar, a terra, a água, o solo. É também o ambiente que a gente vive, e a escola, a casa, o bairro, a cidade. É o planeta de modo geral. Não adianta nada a gente explicar o que é efeito estufa, problemas no buraco da camada de ozônio sem antes os alunos, as pessoas perceberem a importância e a ligação que se tem com o meio ambiente, no geral, no todo e que faz parte deles. A educação ambiental se tornou hoje uma ferramenta indispensável no combate à destruição ambiental no qual todos os seres vivos estão inseridos. Professores e alunos tornam-se os principais agentes de transformação e conservação do meio ambiente, pois é na escola onde mais se conversa sobre esse assunto, e tenta melhorar as condições do planeta. Para muitos professores, trabalhar temas transversais como o meio ambiente no cotidiano escolar é muito difícil, pois as salas de aula são sempre lotadas, com muitos conteúdos para serem lecionados durante o ano letivo, o qual deve ser cumprido segundo a grade curricular. Mas, é necessário ministrar aulas que preparem o indivíduo para a vida no meio social, trabalhando o conteúdo de forma mais concreta, deixando uma aprendizagem maior, do que trabalhar apenas os conteúdos de forma rápida para cumprir a grade curricular e não capacitar os educandos para conviver no caos ecológico que se enfrenta cotidianamente. As atividades que as crianças podem tocar, transformar objetos e materiais trazem mais prazer ao desenvolver tais tarefas exigidas pela educadora. Isto terá um significado maior para o aluno, quando ele tiver a oportunidade de conviver com o ambiente natural, assim podendo trabalhar de forma interdisciplinar, sem fragmentar o processo de construção do conhecimento. Para tanto, cabe ao professor diferenciar as aulas, desenvolvendo projetos sob forma de oficinas. Assim, dará maior dinamismo às aulas, aproximando o conteúdo ao contexto e às vivências dos alunos. A humanidade se encontra em um momento conflituoso com o meio ambiente. Muitos não sabem que o solo é um corpo vivo, uma vez que contém em si uma imensa quantidade de formas de vida, vírus, bactérias, fungos, protozoários, entre outros. Isto sem considerar o imenso volume ocupado pelas raízes das plantas e de grande importância na vida de todos os seres vivos, pois é do solo que se retira parte dos alimentos, constrói-se casas e mesmo assim alguns indivíduos não o respeitam. Ele é composto de várias partes e contém vida existente nele. O solo é composto de 4 partes: ar, água, matéria orgânica, restos de animais e plantas, e uma parte de mineral que veio da alteração das rochas, ou seja, o barro que gruda no sapato, o limo que faz as crianças escorregarem e a areia da praia. E é nele que se decompõem os restos dos animais, alimentos e as folhas que caem das árvores. Para que ocorra a decomposição da matéria orgânica, é fundamental a participação dos organismos existentes no solo. Pode-se chamar de matéria orgânica de material morto que sofrerá a ação de outros organismos, capazes de triturar folhas que caem das árvores e picar frutos que apodrecem. Cupins se alimentam de troncos mortos, besouros se alimentam de animais mortos, minhocas se movimentam no interior da terra cavando buracos e misturando diferentes camadas, promovendo a circulação do ar no solo.
E finalmente algumas algas, bactérias e fungos que vivem no solo se alimentam daquilo que os animais maiores não conseguiram aproveitar, transformando tudo o que comem em compostos que ficarão no solo por um tempo até serem novamente aproveitados, ou seja, o humus. Esses animais trituram e decompõem a matéria orgânica, transformando em humus, que torna os solos mais fofos e servem de nutrientes para as plantas. Por isso que se deve aprender a reciclar ou utilizar mais vezes o mesmo objeto, seja ele descartável. A reciclagem é um conjunto de técnicas que o homem desenvolveu com o objetivo de aproveitar os restos acumulados pela humanidade. O reaproveitamento tem um papel essencial no meio ambiente, pois além de diminuir os acúmulos de lixo nas áreas urbanas e aterros sanitários ainda poupam os recursos naturais e geram uma grande economia aos fabricantes, um menor consumo de energia, um menor volume e número de lixeiras e incineradoras e consequentemente uma redução da poluição. Para que isso aconteça é necessário coletar o lixo e separá-lo para serem utilizados como matéria-prima na fabricação de novos produtos. Quando a criança começar a frequentar a escola, ela estará apta para adquirir conhecimentos mais complexos a esse respeito. É importante que se inicie nos primeiros anos de escolaridade o ensino da educação ambiental, uma vez que é aí que se inicia o processo de formação da personalidade e o despertar para a cidadania, havendo a formação de cidadãos que se preocupam com o meio ambiente hoje e para as futuras gerações. Os problemas ambientais foram criados por homens e mulheres e deles virão as soluções. Estas não serão obras de gênios, de políticos ou tecnocratas, mas sim de cidadãos e cidadãs. O fator mais importante que contribui para a especificidade da educação ambiental é, sem dúvida, sua ênfase na resolução de problemas práticos que afetam o meio ambiente humano. As universidades são divididas em departamentos, o conhecimento é dividido em disciplinas, e assim por diante. Dividimos tudo e perdemos a noção do todo. Escolas públicas muitas vezes não recebem a manutenção ou reformas que necessitam, então, é preciso encontrar alternativas baratas e práticas para revitalizar uma área. Uma escola bonita incentiva a ensinar e a aprender. A construção de uma horta alternativa também ressalta a importância de se praticar sustentabilidade, uma vez que materiais reciclados podem ser incorporados no projeto. Atividades como manusear mudas e sementes, aprender o processo de germinação, o cuidado com as plantas, estas e outras questões estão relacionadas à educação ambiental, consolidado teoria e prática. Nesse momento o aluno torna-se o sujeito participativo e ativo do processo de cuidado com o meio ambiente. A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar unindo teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos. Sendo assim, o trabalho com a horta escolar defende o princípio de que todas as pessoas que compõem a comunidade escolar e todas as funções desempenhadas neste espaço são importantes para que este ambiente se sustente. Ao construirmos uma horta sustentável na escola, estamos desenvolvendo diferentes aprendizagens e valores. É uma tarefa em conjunto, onde um grupo de pessoas com gostos e habilidades diferentes tem a oportunidade de aprender juntos a tomar decisões, ouvir e socializar habilidades. Sendo assim, o trabalho com a horta escolar defende o princípio de que todas as pessoas que compõem a comunidade escolar e todas as funções desempenhadas neste espaço são importantes para que este ambiente se sustente. Ao construirmos uma horta sustentável na escola, estamos desenvolvendo diferentes aprendizagens e valores. É uma tarefa em conjunto, onde um grupo de pessoas com gostos e habilidades diferentes tem a oportunidade de aprender juntos a tomar decisões, ouvir e socializar habilidades. Com as atuais demandas por água, energia, busca na preservação de matas ciliares, redução de material, entre outros, é fato que a disciplina de educação ambiental se torna muito importante na formação de profissionais que possam atuar de forma eficaz nessas questões, sendo as instituições de ensino os principais responsáveis pela formação desses agentes sociais visando um desenvolvimento sustentável. O objetivo da educação é de mostrar para nós acerca da realidade, comprovando os perigos iminentes que podemos sofrer se a sociedade continuar caminhando da mesma maneira que estamos acostumados até hoje. Assim deve ser planejada uma medida pedagógica para os dias atuais quando se trata de educação ambiental.
Com o crescente aumento dos impactos ambientais causados pelo estilo de vida do homem, se evidencia a necessidade de capacitação de profissionais que assimilem as questões ambientais e sua responsabilidade com o meio ambiente para que possamos ter um futuro sustentável. Os professores são a peça fundamental no processo de conscientização da sociedade dos problemas ambientais, pois buscarão desenvolver em seus alunos hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à natureza, transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país. A educação tem um grande papel substancial de mostrar a verdade para a sociedade, referente aos perigos que vamos enfrentar no futuro, se a sociedade continuar a viver seu estilo de vida ao qual estamos acostumados nos dias atuais, em consumir sem pensar na consequência. A condição atual dos sistemas naturais é preocupante. Frequentemente são divulgadas pesquisas sobre a devastação de florestas, poluição de ambientes aquáticos, multiplicação e mau encaminhamento de resíduos sólidos, dentre outras demonstrações de que já ultrapassamos o limite da exploração dos recursos naturais. O contato direto com a horta, resultante das atividades desenvolvidas pelo projeto, assim como as diversas atividades de ensino nela realizadas, possibilita uma aproximação entre os alunos e o meio ambiente, acrescentando ao trabalho do educador. Através desta interação, diversos fatores podem ser melhorados na aprendizagem desses jovens. O contato direto com a terra, com a água, o manejo do solo e das hortaliças, preparação do solo, semeadura, transplante de mudas e colheita, e a compreensão dos ciclos naturais presentes no microambiente da horta, ciclos biogeoquímicos e cadeias alimentares, por exemplo, podem proporcionar um maior interesse dos estudantes pelos conteúdos presentes nas séries de biologia. Através do contato com o ambiente da horta, os estudantes podem desenvolver a consciência de que é necessária a adoção de um modelo de vida menos impactante sobre o meio ambiente. Desse modo, o ensino por projeto a partir da horta funciona como um recurso metodológico para a construção de conceitos biológicos, químicos e ecológicos, atuando como ferramenta para o desenvolvimento da criticidade entre os estudantes, uma vez que estes passam a refletir sobre cada ação própria em relação ao meio ambiente. A horta na escola é um laboratório vivo e se torna em uma estratégia viva, capaz de promover estudos, pesquisas, debates e atividades sobre a questão ambiental. Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é um microcosmos de todo o mundo natural. Nele encontramos formas de vida, recursos de vida, processos de vida. A partir dele podemos reconceitualizar nosso currículo escolar. Ele nos ensina os valores da emocionalidade com a terra, a vida, a morte, a sobrevivência, os valores da paciência, da perseverança, da criatividade, da adaptação, da transformação, da renovação. Dentre os benefícios já citados para a horta didática, ressalva-se também que a implantação de uma área verde no ambiente escolar gera discussões quanto aos problemas climáticos e possibilidades de adequação aos mesmos. Assim, as discussões são importantes e permite também preparar futuros adultos que possam entender melhor as alterações climáticas e ilhas de calor urbanas de forma a criarem em suas residências pequenas hortas que favoreçam melhor condição para uma vida saudável para toda a família. A horta escolar tem sido referência para difundir a educação ambiental no sistema de ensino e fortalecer a relação escola-comunidade. Em todo o Brasil, a implantação de hortas, principalmente a produção agroecológica, já é realidade que vem sendo difundida nas escolas até mesmo para o enriquecimento da merenda escolar. Ampliando os trabalhos agregados à implantação da horta didática na escola, pode-se citar os conceitos sobre empreendedorismo. O empreendedorismo é uma expressão que vem do mundo dos negócios e tem relação com a educação. Atualmente, vem sendo difundido em ambientes de ensino, afinal, um dos objetivos da escola, desde a educação infantil, é formar alunos autônomos. No âmbito social, a presença de uma horta didática na escola vem trabalhar os conceitos de equipe e de que todos são importantes para o resultado final, independente das suas limitações. Assim, uma horta inserida no ambiente escolar pode ser uma ferramenta bastante eficaz na formação integral do estudante, abordando diversas áreas de conhecimento, podendo ser desenvolvida como ferramenta durante o processo de ensino e aprendizagem e através do empenho de todos, contribuindo como alternativa para o aprimoramento intelectual e físico dos estudantes. No ambiente horta escolar podemos reproduzir os fenômenos da natureza e as transformações produzidas pelo homem. Além de ser possível produzirmos alimentos e visualizar fenômenos,
podemos ainda exercitar nossa reflexão sobre o significado de nossas ações sobre o ambiente. É na escola onde se dá o processo de socialização e formação do caráter dos jovens, e nesse sentido a educação ambiental na formação desses atores sociais é de fundamental importância para o processo de aprendizagem no que se refere à questão do meio ambiente e suas relações com o homem. O projeto Horta da Escola, além do viés ambiental, pretende também reforçar e enriquecer a merenda escolar resgatando o plantio de hortas, colocando o aluno em contato com a terra, permitindo a interatividade da ação educacional na relação direta com o fazer cultural e as relações do homem com a terra. Faz-se necessário que as escolas de educação básica ofereçam atividades voltadas à educação ambiental, uma vez que o meio ambiente e a saúde são temas transversais impostos pelo governo, a serem trabalhados em sala de aula. Neste sentido, a horta escolar torna-se um instrumento capaz de desenvolver temas voltados à educação ambiental e também à educação alimentar, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem e desenvolvendo os conteúdos de forma interdisciplinar. Muitos benefícios podem ser alcançados através de um projeto como a horta escolar, com o desenvolvimento da capacidade de compreensão da agricultura familiar, desenvolvimento de técnicas de cultivo relacionadas ao desenvolvimento sustentável, conservação e cuidado ao meio ambiente, trabalho em equipe, cooperação e respeito, senso de responsabilidade e principalmente a uma alimentação saudável. Os temas referentes ao meio ambiente passaram a ser objeto de preocupação entre todas as categorias da sociedade, e a temática ambiental deixou de ser um problema limitado apenas para o meio técnico e científico e passou a ter um lugar salientado na agenda política dos países, tanto individualmente, quanto nas negociações por eles feitas internacionalmente. A horta é um verdadeiro laboratório de aprendizagem viva, onde o trabalho manual, o contato com a vida, a observação e a oportunidade de formação de grupos informais oportuniza ainda a sensibilização, como por exemplo, a necessidade de proteção com as plantas e com o meio ambiente, o respeito aos colegas de trabalho e a alegria da colheita. As atividades na horta é uma alternativa de unir o lúdico ao meio ambiente, fazendo com que desperte o interesse dos alunos, frente a esse tema. Há possibilidade de trabalhar com diferentes atividades envolvendo a horta escolar. Há um envolvimento e a participação de diversos membros da comunidade escolar, como principalmente os alunos e diversos funcionários da escola, como também os pais dos alunos e moradores da comunidade ao redor da escola. Este tipo de trabalho fortalece os laços entre a escola e a comunidade a qual ela abrange. A construção de uma horta dentro da escola mostra-se como uma alternativa diferente de reinventar o fazer pedagógico, tornando o estudo da educação ambiental interessante aos olhos dos alunos, despertando curiosidade em relação ao tema e compreendendo a sua importância e a sua interdisciplinaridade. Para desenvolver um projeto horta na escola, deve-se inicialmente realizar um planejamento da duração total do projeto, a forma de organização do trabalho e as espécies escolhidas para o plantio. A escolha de uma área do terreno da escola que possa vir a ser transformado em horta escolar já exige um trabalho de discussão entre os alunos. Assim como a divisão do terreno em canteiros, a escolha das sementes a serem plantadas, a identificação de prioridades e a capacidade de ouvir o próximo e tomar decisões juntos, exige discussão, e à medida que eles avançam na manutenção da horta, o laço de união entre os alunos se fortalecerão, e esse investimento é o mais importante para a formação do papel que esses alunos irão desempenhar no futuro. Para se começar os canteiros, deve-se primeiro fazer uma boa limpeza no local, retirando pedras, entulhos, ervas daninhas, galhos, etc. Após essa etapa é feita a correção do solo dos canteiros da horta, onde são levados em conta os aspectos físicos, químicos e biológicos do solo. Se for o caso, certa quantidade de matéria orgânica, compostagem ou esterco, poderá ser acrescentada nesse solo, sendo bem misturado, melhorando assim a qualidade das hortaliças. Com a ajuda de um professor de matemática na realização dos canteiros, deve-se calcular junto com os alunos a área de cada canteiro e a distância entre eles e também a distância entre as covas para se colocar as sementes, o número de covas, o número de sementes colocadas em cada cova, o período de germinação e o tempo apropriado para a colheita. Os canteiros poderão ter cerca de 70 centímetros de largura e separados por um espaço de 30 centímetros para permitir a circulação no local, e o comprimento dependerá da disponibilização do local, não devendo ultrapassar de 8 a 10 centímetros. Podem-se dividir os alunos em grupos de 5 ou 6, que ficarão responsáveis por um canteiro.
Depois de preparados os canteiros, estes deverão ficar em repouso por cerca de 20 dias para que a matéria orgânica colocada faça o efeito esperado. Antes da atividade de plantio, é interessante mostrar aos alunos as sementes e mudas das hortaliças que serão plantadas para que posteriormente eles possam relacioná-las com aquelas que eles irão colher e consumir. Para espécies de transplantio e se não houver sementeira, pode-se utilizar caixas de isopor de ovos vazias. Posteriormente adquire-se 2 sementeiras, facilitando a produção das mudas de hortaliças de transplantio. Se houver uma sementeira, as primeiras hortaliças poderão ser semeadas, usando recipientes com terra bem fofa, podendo reutilizar materiais, como latas, caixotes comuns ou vasos e depois serem transplantadas para o local definitivo. É essencial o conhecimento e a forma de cultivo de diversas plantas, como hortaliças, condimentares, medicinais, ornamentais, grãos, entre outras e o trabalho dos conceitos, princípios, o histórico da agricultura e os benefícios à saúde trazidos por elas, antes mesmo do início do plantio, fazendo com que os alunos compreendam a importância dessa atividade dentro da escola. Na hora da escolha do que semear nos canteiros da horta, uma lista com todas as espécies de vegetais que os alunos já ouviram falar irá surgir. Embora seja um aspecto positivo, já que a aceitação da proposta foi bem recebida, o professor deverá reduzir essa lista, pois é preciso levar em conta alguns fatores na hora dessa escolha. Como, por exemplo, nem todos os vegetais são fáceis de serem cultivados por agricultores iniciantes, alguns vegetais não são propícios a determinadas épocas do ano, entre outros fatores. Outras espécies de plantas, de interesses específicos das aulas de biologia, podem ser cultivadas pelos alunos, em algum canteiro da horta que estiver sobrando ou até mesmo em caixins ou vasos, como por exemplo, musgos e hepáticas, samambaias e cavalinhas, que são exemplos de mono e dicotiledoneias, entre outras espécies. E quando se dispõe de uma área de terreno maior, outras culturas podem ser feitas, como o caso do comum-milho, que é semeado no mês de setembro, a mandioca, também no início das chuvas, e a batata doce. A batatinha também pode ser plantada num espaço reservado, requerendo terra bem afufada e com boa adubação, a qual poderá ser orgânica ou química. Outra atividade que também pode ser desenvolvida é a venda de mudas de plantas ornamentais, onde os alunos poderão fazer uma feirinha para vender as espécies plantadas nos próprios jardins e jardineiras do colégio, e durante a feirinha anota-se o nome, o número de plantas vendidas e o preço de cada uma, e o dinheiro arrecadado podem ser guardados e usados para as despesas da própria horta. Nesta atividade, conceitos e cálculos matemáticos são mais bem assimilados pelos alunos. O aluno deverá acompanhar todo o ciclo de vida desta planta para poder entender a função verdadeira de uma semente, que é a de se desenvolver e formar uma planta, que por sua vez produzirá flores e novas sementes. Nas semanas seguintes ao plantio, a horta precisará de uma atenção continuada em termos de água. É necessário realizar a manutenção dessa horta e os alunos deverão se revezar a cada semana para fazer a rega, exceto em períodos de seca, que devem ser feitas diariamente. Outros cuidados também não deverão ser negligenciados quando necessários, como a limpeza de ervas invasoras, controle de eventuais insetos daninhos, desbaste de mudas, transplante de mudas, colocação de tutores, entre outros. A colheita deve ser feita no período certo e o professor organizará os alunos para a realização da colheita. Este é um dos momentos mais esperados pelos alunos, já que é um trabalho que envolveu toda a turma e representa todo o esforço do grupo. Por mais eficiente que todo o projeto tenha sido, esse momento final talvez seja o mais importante do ponto de vista educacional pelo professor. A construção da horta faz com que os alunos aprendam a consumir hortaliças e grãos, fazendo com que eles desenvolvam hábitos alimentares mais saudáveis, e o resultado obtido é muito positivo, pois todos os alunos querem provar dos alimentos que eles próprios cultivaram. E a aceitação desse tipo de alimento é maior, já que eles, apesar de serem os mais nutritivos, são os mais rejeitados, principalmente pelas crianças e adolescentes. Os alunos poderão, com a ajuda das merendeiras, desenvolver diferentes cardápios, com os alimentos da horta, de acordo com o gosto de cada grupo. Eles podem fazer uma pesquisa sobre a composição de cada alimento e sobre o valor nutritivo de cada um e mostrar a diferença entre os alimentos enlatados. O restante dos alimentos, que não é possível reaproveitarem, poderá ser usado na realização da compostagem, que aproveita os restos de matérias orgânicos para fazer adubo, para ser utilizado na própria horta e também de jardins, entre outros.
Através desse material em decomposição é oferecido ao solo, matéria orgânica e serve como alimento para os micro-organismos que ali habitam. Os alunos poderão descrever o passo a passo da compostagem e aonde utilizá-la. Fazendo a compostagem na horta, deve-se evitar o uso de adubos químicos. Pode-se também semear flores entre as verduras, fazendo com que a natureza acabe criando seus próprios controladores de pragas, uma vez que as flores atraem os insetos que se alimentam dos pulgões, sendo que estes atacam as folhas das verduras. O Ministério da Educação preconiza novos modelos educacionais, através de programas interdisciplinares, que enfoquem temas como meio ambiente, saúde, desenvolvimento comunitário. A horta escolar se torna uma opção capaz de atingir a meta desejada, pois diversas atividades pedagógicas podem ser envolvidas nesse tipo de atividade. O aprender na horta escolar traz benefícios individuais e coletivos, ajuda os alunos a construírem valores mais humanizados, tornando-os ecologicamente alfabetizados, pois desde cedo estabelecem uma relação saudável com o meio ambiente e com as pessoas, já que essa atividade envolve o trabalho em equipe, união, comunicação e participação. E também desenvolve o senso crítico dos alunos, fazendo com que eles se tornem sujeitos capazes de assumir uma nova postura diante dos problemas ambientais e sociais. O professor poderá propor diversos projetos de pesquisa ou de trabalho, sendo que após essa experiência vivenciada, estes trabalhos terão maior significado ao aluno. Alguns exemplos envolvendo esse tema também podem ser os estudos sobre métodos agrícolas, tipos de solos e sua conservação, erosão, fisiologia vegetal, experimentos de germinação, estiolamento e tropismos utilizando as sementes da própria horta e em nutrição, pesquisando sobre a composição dos alimentos, fonte de nutrientes e funções dos alimentos, entre outros. As hortas, a priori, são espaços de terreno onde se cultivam as plantas. Contudo, quando neste terreno de hortaliças se unem as questões didático-pedagógicas, pode ser também o local de múltiplas aprendizagens que se comunicam com o cotidiano do aluno, no qual o termo agricultura pode ser ressignificado de um termo definido como a arte de cultivar os campos para a prática de colher conhecimento. A construção de uma horta no ambiente escolar torna-se importante instrumento para auxiliar na construção e discussão de um conhecimento em relação às ciências naturais, educação alimentar e ambiental, pois ao aproximar realidades que são inerentes a determinados alunos estimulam o contato com a terra e a valorização do agricultor. A melhor forma de trabalhar a educação ambiental nas escolas é o trabalho desenvolvido por meio de projetos, que integram os alunos e permitem que estes exercitem sua criatividade e raciocínio. Vários projetos, neste sentido, vêm sendo desenvolvidos nas escolas, entre eles a construção e manutenção de uma horta escolar, que tem se mostrado uma importante estratégia para a discussão de temas ecológicos e ambientais em todos os níveis de ensino. Além disso, esta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas, oferecendo também várias vantagens para a comunidade escolar, como a variedade de alimentos a baixo custo nas refeições. O pátio escolar é muito mais do que um lugar para colocar os alunos durante o período em que eles não estão nas salas de aula, embora, muitas vezes, seja transformado em área ociosa, terreno baldio ou depósito de lixo dentro da própria escola. Nos últimos anos, a urbanização tem diminuído as áreas onde crianças e adolescentes possam brincar livremente. Desse modo, o pátio escolar representa, para muitas deles, o único espaço aberto e seguro para desenvolverem diferentes tipos de atividades. Quando bem planejado e com vegetação, o pátio escolar tem a capacidade de contribuir para a diminuição do estresse e da fadiga mental e para a melhoria da concentração, da coordenação motora e da qualidade de vida dos alunos. O processo de ensino-aprendizagem pode ocorrer no pátio escolar e isso pode ser um complemento do que é ensinado nas salas de aula e vice-versa. O uso do pátio escolar como um recurso didático-pedagógico pode ser um meio para promover a curiosidade dos alunos e ajudar a tornarem-se responsáveis e independentes no que diz respeito à sua aprendizagem. Neste sentido, o pátio escolar pode ser mudado e transformado, por exemplo, em uma horta. A horta pode tornar-se uma excelente ferramenta didático-pedagógica, quando bem planejada e conduzida. Usando a imaginação, os professores de diferentes áreas poderão utilizar a horta em aulas teóricas e práticas, facilitando o entendimento dos alunos e exercitando a multi e a interdisciplinaridade. A horta também é um bom local para trabalhar a disciplina e estimular a responsabilidade dos alunos. Quando todas as atividades são realizadas pelos alunos,
como construção dos canteiros, semeadura e manejo das plantas, eles se entusiasmam, se sentem responsáveis e executam as atividades com disciplina. Portanto, é fundamental a participação direta dos alunos em todo o processo de implantação e manutenção da horta, visando integrá-la ao seu cotidiano na escola e em casa. O cultivo de hortaliças no ambiente escolar pode estimular a formação e adoção de hábitos alimentares saudáveis não só pelos alunos, como também por suas famílias e pela comunidade envolvida. Isso porque a escola é um espaço social onde muitas pessoas convivem, aprendem e trabalham, onde estudantes e professores passam a maior parte de seu tempo. Além disso, é na escola onde programas de educação e saúde podem ter maior repercussão, beneficiando os alunos na infância e na adolescência. A confecção da horta orgânica tem ganhado espaço nas escolas, como forma de promover hábitos alimentares saudáveis e de qualidade. Além disso, os temas abordados durante as atividades desenvolvidas, como ciclagem de nutrientes, decomposição, temperatura, fotossíntese, luminosidade, desenvolvimento das plantas, irrigação, sustentabilidade, entre outros, possibilitam a aplicação de conteúdos de diversas disciplinas, tais como biologia, química, física e matemática. A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitamento das relações, por meio da promoção do trabalho coletivo e cooperativo entre os agentes envolvidos. A educação ambiental é contínua. Ela não acaba ao sair no portão da escola. Os alunos são responsáveis por levar os conhecimentos adquiridos durante as aulas para a família e a comunidade. Daí, a importância do estudo por meio das hortas escolares, pois, na escola, quando implantada e em funcionamento, transforma-se em um laboratório vivo e torna-se uma estratégia viva, capaz de promover estudos, pesquisas, debates e atividades sobre a questão ambiental, alimentar e nutricional, além de estimular o trabalho pedagógico dinâmico, participativo, prazeroso, inter e transdisciplinar, podendo, ainda, se tornar uma forma de educar para o ambiente, para a alimentação saudável e para a vida. O curso Educação Ambiental na Horta Escolar ensina uma metodologia prática para ensinar estudantes como entender a natureza e como tornar o mundo mais sustentável, estudando na prática os elementos naturais da horta escolar. A horta escolar possui todos os elementos importantes para ensinar educação ambiental, como o solo, as plantas, os insetos, flores, frutos e todos os outros elementos da natureza. É um curso composto de 20 módulos, somando mais de 40 videoaulas, objetivas e em alta definição, em 10 horas aula. Você também receberá palestras no formato de PowerPoint prontas para serem usadas imediatamente em suas aulas, ou poderá modificá-las de acordo com seu objetivo. Também receberá atividades prontas para imprimir e usar em suas aulas. E também materiais de estudo em formato PDF, para que você possa ampliar seu conhecimento e fazer aulas teóricas mais completas. Este curso busca fornecer para você atividades semanais em educação ambiental durante um ano letivo. Todos os temas trabalhados estão centralizados em atividades práticas do tipo assista e faça igual. E a parte teórica será feita de acordo com os tipos de alunos que você tem. O curso está fundado em 4 pilares de educação. Pilar 1. Impacto da agricultura na natureza. Pilar 2. Estudo da vida e necessidades das plantas. Pilar 3. Reciclagem de resíduos orgânicos e inorgânicos na prática. Pilar 4. Conhecendo na prática os elementos da natureza, ar, água, solo, insetos e animais. Por serem atividades dentro da horta escolar, o aprendizado se dará com mais facilidade, já que os alunos irão interagir com os elementos que são ensinados. Esse curso é voltado para professores e professoras que desejam fazer aulas mais criativas e profissionais da área ambiental que busquem atividades eficientes na conscientização sobre o meio ambiente. Então faça a inscrição no curso e aprenda como fazer esse trabalho incrível com seus alunos em sua escola. Obrigado por assistir à apresentação e nos vemos no curso.